Olá, eu sou João Vitor Bevilacqua de Souza Merenda, aluno de mestrado em Física Computacional. Esse é meu primeiro ano de mestrado e sou orientado pelo professor Odemir Martinez Bruno. No trabalho que vou apresentar aqui, cujo título é Deterministic Truth Walk, an Algorithm for Texture Analysis and Classification, vou mostrar um pouco sobre a caminhada determinística do turista, um dos mais proeminentes métodos de análise de textura e que é um dos objetos de estudo do meu mestrado. E no fim, vou mostrar alguns resultados que obtive. Para começar, vamos a uma breve contextualização. A análise de textura em imagens é um dos mais importantes campos da visão computacional e da inteligência artificial, e tem intersecção com a área de reconhecimento de padrões. É um campo de estudo cada vez mais importante no nosso tecnológico mundo moderno, e conta com dezenas de aplicações, como por exemplo a análise de imagens médicas para a detecção de tumores e outras doenças, a análise de imagens microscópicas, reconhecimento facial e de digitais, entre outras aplicações. Não existe uma definição exata do que é textura, mas uma definição comumente aceita é que textura seria uma repetição de certos padrões em uma superfície, como por exemplo repetição de padrões de cor ou brilho. A literatura apresenta diversos métodos para a análise e classificação de imagens e texturas. Eles podem ser divididos em 5 categorias: os métodos estruturais, os métodos estatísticos, os métodos espectrais, o qual a análise de Fourier é um dos mais importantes métodos dessa categoria, os métodos baseados em modelos matemáticos e, por fim, os métodos baseados em agentes. E é nessa última categoria que vamos focar a partir de agora. Mas primeiro precisamos representar uma imagem digitalmente. Existem algumas formas de se fazer isso. A forma mais tradicional é através de uma matriz de pixels, onde cada elemento é um pixel e assume um valor referente à tonalidade de cor. Geralmente usamos escalas de cinza. No caso de uma entrada de 8 bits, podemos ter 256 tonalidades de cinza, onde cada elemento dessa matriz assume um valor entre 0 e 255. Outra forma de representar uma imagem seria convertê-la em uma rede de pixels, e essa abordagem é bastante útil para os métodos baseados em agentes. Um agente seria uma entidade autônoma, ou seja, um algoritmo autônomo que, uma vez solto em uma rede, age com base em certas regras pré-definidas, sem precisar ficar recebendo instruções a todo momento. O agente vai agir sobre uma imagem e vai produzir vetores de assinatura ou vetores de características, que, em tese, seria único para cada imagem. E ao passar por um algoritmo classificador como o LDA ou o K-vizinhos, gera a classificação dessa imagem em classes pré-definidas. Um exemplo bem simples disso é um algoritmo que pega uma imagem de uma cadeira e diz que aquilo é uma cadeira, ou que pega uma imagem de uma geladeira e classifica como geladeira, ou seja, reconhecimento de imagens. Dentre os métodos baseados em agentes, existem 2 em especial, que são as caminhadas aleatórias e as caminhadas determinísticas. Nas caminhadas aleatórias, o agente ou caminhante é solto na rede, que representa a imagem, e caminha de pixel a pixel de forma aleatória, seguindo uma distribuição de probabilidade. É um método já bastante explorado, baseado em movimento browniano e que, em larga escala, vai cair em uma equação de difusão. Já nas caminhadas determinísticas, o caminhante segue uma regra determinística, como por exemplo seguir pela menor distância entre os pixels. Dentre as caminhadas determinísticas está a caminhada do turista, que é o propósito desse trabalho. Primeiro, vamos falar o porquê deste nome. Podemos fazer uma pequena analogia, onde a imagem seria um mapa e cada pixel da imagem seria uma cidade.
E para continuar na analogia, nada mais justo do que chamar o caminhante de turista. O turista caminha de uma cidade a outra de acordo com a atratividade dessa cidade, onde essa atratividade é dada por regras determinísticas. Pensamos em duas regras, a regra do máximo e a regra do mínimo. Como havia dito anteriormente, cada pixel da imagem assume um valor entre 0 e 255 na escala de cinza. Então, na regra do mínimo, o turista que situa-se no pixel I caminha em direção a um pixel J que minimiza a diferença entre as tonalidades. Já na regra do máximo, o turista segue rumo ao pixel que maximiza essa diferença. O turista é solto de um pixel aleatório e caminha pela imagem, seguindo uma dessas regras, realizando uma trajetória de tamanho L, como mostra aqui na figura 3. O turista também possui um valor de memória, no qual vai determinar quantos passos é necessário para que o turista retorne ao mesmo pixel. Se o tamanho da memória for 4, por exemplo, ele é capaz de lembrar dos últimos 4 pixels que visitou, e ele não pode visitar nenhum dos pixels que está em sua memória. Ou seja, estando num pixel, ele só poderá retornar a esse mesmo pixel após 5 passos, que seria o valor de memória mais 1. Se o tamanho da memória fosse maior ou igual à quantidade de pixels na imagem, o turista percorreria a imagem inteira sem repetir nenhum pixel. A trajetória do turista é composta por duas partes. Uma parte transiente de tempo t, mostrado aqui em azul, e nesse caso o tempo se refere à quantidade de passos, e um ciclo ou atrator de período p, indicado aqui em verde, onde o turista fica preso em um loop. Por esse motivo, usamos o atrator como condição de parada do algoritmo. No momento em que o turista encontra o atrator, damos a trajetória como encerrada. Devido ao tamanho de memória, o período de um atrator sempre é maior ou igual ao valor de memória mais 1. Bem, agora eu vou explicar como usamos esse processo para extrair características de uma imagem. Selecionando uma dessas regras de movimento, soltamos um turista em cada pixel da imagem. Então, numa imagem com n pixels, teremos n trajetórias diferentes, com comprimentos diferentes e transientes e atratores diferentes. Então, a partir dessas trajetórias, podemos fazer uma estatística. Esse S é um contador, que vai contar a quantidade de vezes que aparece uma trajetória com transiente t e atrator com período L-T, onde o L é o comprimento da trajetória. Tudo isso multiplicado por um fator de normalização, o que vai resultar num histograma, no caso um histograma bidimensional, já que temos duas variáveis aleatórias, que nos vai dar a frequência relativa com que aparece uma trajetória com transiente t e atrator de período L-T. A partir do histograma, definimos um vetor de assinatura para a imagem. O correto seria inserir todos os elementos do histograma no vetor, mas trabalhos anteriores mostraram que a maioria das trajetórias são só um pouco maior do que o tamanho da memória. E como esse é um método computacionalmente caro, podemos pegar os primeiros m elementos do histograma para compor o vetor, sem que haja uma perda significativa de informação. Repetimos esse processo para vários tamanhos de memória, obtendo vários vetores de assinatura φ. E concatenando todos esses vetores, encontramos o vetor de assinatura final, que deve ser único para cada imagem. E passando esse vetor por um algoritmo classificador, obtemos a classificação da imagem. Agora vamos ao experimento, onde testamos o método da caminhada do turista e o comparamos a alguns dos mais tradicionais métodos para a análise de textura.
usamos dois conjuntos de imagens bastante utilizados em benchmark, que é o BRODAS e o VSTEX. No BRODAS, usamos 111 classes com 16 imagens em cada classe, cada imagem possuindo 128 por 128 pixels. No VSTEX, usamos 54 classes com 16 imagens em cada classe, e cada imagem tem 128 por 128 pixels também. Usamos três regras no turista: a regra do mínimo, a regra do máximo e a regra do mínimo união com a regra do máximo. Nesse último caso, rodamos cada uma das regras separadamente e o vetor de assinatura final é a concatenação dos vetores para a regra do mínimo e para a regra do máximo. Comparamos o DTW com outros 4 métodos e ele obteve um bom desempenho, mesmo comparado com os métodos espectrais, que são métodos bastante tradicionais no processamento de imagens. E o DTW, que usa a união das duas regras, se saiu melhor do que o turista, que usam apenas uma regra. De cada 100 imagens, o método classificou corretamente cerca de 95 delas, ou seja, 95% de taxa de sucesso. E os resultados, tanto esse do meu trabalho, quanto os resultados já publicados em revistas, mostram que o algoritmo da caminhada do turista está no mesmo nível dos mais bem conhecidos métodos para análise de textura e pode ser usado em diversas situações. E o número de aplicações dessa técnica tende a aumentar, num mundo que cada vez depende mais do reconhecimento de padrões e de imagens. Bom, é isso.